Então, bom dia a todos que chegaram agora e os que já estão. Uma feliz semana, hoje estamos no segundo dia da semana, então que Deus abençoe, continue abençoando a nossa semana e nos protegendo de todo mal. Nós estamos com a série Conhecer Jesus é Tudo, e esta série é baseada no livro Desejado de Todas as Nações. E hoje nós vamos estudar o capítulo 9, que fala sobre dias de luta. Cristo, ele enfrentou muitas lutas, desde de bebezinho, né? Quando a mãe teve que fugir por causa da ira de Herodes, que mandou matar as criancinhas. E quando ele já cresceu, né, em criança, também ele sofreu. Adolescente também ele sofreu. Jovem também ele sofreu. E esse capítulo vai mostrar como foi essa situação. E nós vamos agora estudar. Então, dia de luta, Cristo sempre falava, né? Está escrito. Era as palavras dele, está escrito. Bom, a criança judia. Desde os mais tenros anos, quer dizer, desde criancinha, né? A criança judia era rodeada das exigências dos rabinos. Rígidas regras se prescreviam para cada ato, até as mais pequeninas minúcias da vida. Sob a direção dos mestres da sinagoga, os jovens eram instruídos nos inúmeros regulamentos, que, como israelita ortodoxo, se esperava que observasse. Jesus, porém, não se interessava nessas coisas. Desde a infância, agia independente das dos rabinos. As escrituras do Antigo Testamento eram seu constante estudo, e as palavras, assim diz o Senhor, lhes estava sempre nos lábios. Irmãos, então desde pequenininho, Jesus, ele via, né, como os líderes eram exigentes, tinham muitas regras. Nós fizemos um estudo aqui, eu não lembro qual o tema, foi até o missionário Herbert que falou, e ele falou algumas regras que eles tinham inventado, né? Principalmente do sábado, parece que eram 600, muita coisa. Então eles colocavam isso na mente das crianças, dos jovens, dos adolescentes, eles querem inúmeros regulamentos que eles queriam que todos observassem, principalmente as criancinhas, né, que estavam crescendo ali, sendo orientadas. Só que Jesus, ele não se interessava nessas coisas, porque era o quê? Criação humana. Então, desde a infância, ele agia independente. Mas como era essa independência? Independente dos ensinos humanos, tá? Mas completamente dependente das escrituras. E era a palavra dele, assim diz o Senhor. Quando vinham repreender ele dizia, assim diz o Senhor. E então, com isso, ele sofria, né? Sofria certas situações. Quais eram as teorias humanas? À medida que as condições do povo começaram a ser patentes ao seu espírito, viu que as exigências da sociedade e as de Deus se achavam em constante conflito. Os homens se estavam afastando da palavra de Deus e exaltando teorias de sua própria invenção. Observavam ritos tradicionais que nenhuma virtude possuíam. As sagradas verdades que se destinavam a ensinar achavam-se ocultas aos adoradores. Via Jesus que em seus cultos destituídos de fé não encontravam paz, não conheciam a liberdade de espírito que lhes adviria de servir a Deus e a verdade. Então, Jesus começou a observar essas coisas, né, que eles exaltavam as teorias humanas, as invenções dos ritos tradicionais, que não tinha nenhuma virtude, não tinha vida naquilo, né? Enquanto que a palavra de Deus, que devia ser ensinada, ela era o quê? Ocultada do povo. E eram cultos que não tinham fé, as pessoas saíam de lá destituídas de fé e também não tinham paz nessas reuniões, né? Que eram cheias de tradições humanas. A atitude de Jesus. Jesus, ele viera para ensinar a significação do culto de Deus e não podia sancionar a mistura de exigências humanas com o divino preceito.
não atacava os preceitos ou prática dos doutos mestres. Então Jesus, ele desde criança ele era muito sábio, né? Por que ele era sábio? Porque ele estava conectado com o Pai. Ele sempre estudava, ele sempre orava, ele sempre estava ali em intimidade com o Pai. Então ele não se misturava com as exigências, ele não praticava as exigências humanas, né? Mas ele também não atacava. Isso é muito interessante, ele não atacava, né? Ele respeitava os mestres. Mas quando reprovavam por seus próprios hábitos simples, apresentava a palavra de Deus em justificação de sua conduta. Por todos os meios brados e submissos, procurava Jesus agradar aquele com quem estava em contato. Estava pronto a ouvir toda a palavra que sai da boca de Deus. Não podia, entretanto, obedecer às invenções dos homens. Então, quando eles vinham, né, falar, ele ouvia prontamente. Mas ele, quando via algo errado, alguma coisa, não, peraí, está escrito assim. E ele não desrespeitava, né? Ele falava com sabedoria, com amor. Seu sofrimento. Sabiam os rabinos que nenhuma autoridade se podia encontrar nas escrituras para suas tradições. Olha só, os rabinos, eles sabiam que a palavra de Deus não dizia nada das coisas que eles tinham criado. Compreendiam que em entendimento espiritual Jesus se achava muito além deles. Eles viram Jesus dizendo, nossa, esse menino, né, é perfeito, ele sabe tudo, ele está certo. Mas em vez deles matarem, né, o orgulho, eles se zangavam. Diz que zangavam-se, no entanto, porque não lhes obedecia aos ditames. Não podendo convencê-lo, buscaram José e Maria, expondo-lhes a sua atitude de insubmissão. Assim sofreu ele repreensão e censura. A influência dos rabinos tornou-lhe amarga a vida. Mesmo na mocidade, teve que aprender a dura lição do silêncio e da paciência. Olha só, a mocidade, né? Hoje a mocidade ela não quer ficar em silêncio e nem ser paciente. Mas Jesus, ele teve que aprender isso e teve que praticar também. Então, por ele não ser submisso, não obedecer às regras dessa sociedade, né, que eram preceitos humanos, eles se zangavam, mas eles viam que ele tinha razão. Tudo que ele falava, ele tinha razão, porque ele falava o que está escrito. Não eram as palavras dele, o que está escrito, era inspiração divina. Mas o que eles faziam? Chamavam os pais, José e Maria. E olha, vocês não estão criando esse menino direito, né? Reclamavam. Imagine o coração de Maria, né? Como ficava. E assim ele sofreu essa repreensão, né? E os rabinos tornaram a vida de Jesus bem amarga mesmo, né? E o que Jesus ficava? Em silêncio. E era paciente. Gente, isso é muito importante para nós, né? E agora a luta na família. Seus irmãos, como eram chamados filhos de José, tomavam o lado dos rabinos. Insistiam em que a tradição deveria ser atendida, como se fossem ordens divinas. Considerava até os preceitos dos homens como mais altos que a palavra de Deus. E ficavam aborrecidos com a clara penetração de Jesus em distinguir entre o falso e o verdadeiro. Sua estrita obediência à lei de Deus condenavam como obstinação. Então, por Jesus querer falar, olha, está escrito, tem que ser assim, né? A obediência dele afetava todos, né? E eles chamavam isso de obstinação. E os seus irmãos o perseguiam, né? Falando para ele que ele devia obedecer à tradição, né? Porque era uma ordem divina, porque aqueles homens que estavam ali eram homens especiais, né? Então eles tinham que ser respeitados, tinham que obedecer o que eles falavam. E Jesus, ele não ficava triste com os irmãos. Diz aqui que em seu trato com os homens não indagava qual o seu credo, a que igreja pertence. Exercia seu poder de beneficiar em favor de todos os que necessitassem de auxílio. A fim de mostrar seu caráter celestial, trabalhava fervorosamente pela humanidade. Então, outra coisa que Jesus exercia, né, era a beneficência social. Desde pequenininho, ele se preocupava com a humanidade, né, e ensinava
Diz aqui, ensinava que a religião pura e incontaminada não deve se manifestar apenas em determinados tempos e ocasiões especiais. Por exemplo, quando chega a época assim de Natal, alguma festa comemorativa, as pessoas elas ficam com mais empatia para com os outros, né? E dão presente, ajuda e tal. Não. Jesus está falando aqui que é todo o tempo da nossa vida a gente tem que agir dessa maneira. Ser beneficente todo o tempo. Em todo os tempos e lugares demonstrava amorável interesse pelos homens, irradiando em torno a luz de uma animosa piedade. Tudo isso era uma censura aos fariseus. Então, as atitudes de Jesus eram uma censura aos fariseus. Irmãos, quando a gente está ligado mesmo, conectado com Deus, isso flui da gente. Né? Deus nos dá ideia de trabalhos sociais, nos dá ideia de como trabalhar, de como fazer. E isso incomoda as pessoas. Quando elas não estão com o Espírito de Deus, isso incomoda. Então, isso que acontecia no tempo de Jesus. Mostrava que a religião não consiste em egoísmo e que sua mórbida dedicação ao interesse pessoal estava longe de ser verdadeira piedade. Né? Então, o nosso interesse tem que estar em último lugar. Isso despertar a inimizade deles para com Jesus, de modo a buscarem forçá-la a conformar-se com os seus regulamentos. Então diziam, né? Já que a gente está conversando, você não está obedecendo, então vamos ter que usar outro método. Mas Jesus trabalhava para aliviar todo o caso de sofrimento que via. Pouco dinheiro tinha para dar. Ele não tinha dinheiro para dar. Mas o que ele fazia? Mas privava-se muitas vezes de alimento a fim de diminuir a necessidade dos que pareciam mais carecidos que ele. Eu não tenho, mas tem sim. Tem 1 quilo de arroz no sua despensa, tem um dinheirinho sobrando. Mas por egoísmo e falta de fé, quando vem o apelo para você, você diz que não tem, sendo que você tem. E o que Jesus fazia? Qual era o exemplo dele? Ele privava-se. Diz que Jesus às vezes deixava de comer para dar a sua comida para outra pessoa. Seus irmãos sentiam que sua influência ia longe e anular deles. Era dotado de tato que nenhum deles possuía, nem desejava obter. Então eles viam, né, Jesus, viam que ele era sábio, que ele tinha tato, mas em vez de eles sentirem esse desejo de ser igual a ele, não. Eles condenavam. Quando falavam asperamente aos pobres e degradados, Jesus procurava exatamente aqueles seres, dirigindo-lhes palavras de animação. Aos que estavam em necessidade, oferecia um copo de água fria e punha-lhe nos regaços sua própria refeição, aliviando-lhe o sofrimento. As verdades que ensinava eram associadas a esses atos de misericórdia, sendo assim fixados na memória. Então, Jesus ele ficava triste, né, quando os irmãos machucavam com palavras essas pessoas necessitadas. Aí vem um mendigo, né, aquele mendigo está ali, vou passar por outro lado. Não, ele ficava muito triste com isso. E o que ele fazia? Ele ia até lá, né, falava, ajudava, alimentava, dava uma palavra de conforto, dava um copo de água fria. Tudo isso desgostava os irmãos. Sendo mais velhos que Jesus, achavam que ele devia estar sob sua direção. Acusavam-no de se julgar superior a eles. E o reprovavam por se colocar acima dos mestres, dos sacerdotes e príncipes do povo. Muitas vezes o ameaçavam e procuravam intimidá-lo, mas ele seguia avante, tomando por guia as Escrituras. Então, Jesus sofria isso, essa repreensão dos irmãos, né, essa zombaria, esse escárnio. Mas Jesus amava os seus irmãos, né, e os tratava com incansável bondade. Mas eles tinham-lhe ciúmes, manifestando a mais decidida incredulidade e desdém. Não lhe pôde entender o procedimento. Grandes eram as contradições que se manifestavam em Jesus. Filho de Deus, era, no entanto, impotente criança, criador do mundo. A terra era a possessão sua e, todavia, cada passo de sua existência foi assinalado pela pobreza. Então, Jesus não tinha necessidade de viver como ele viveu, mas por amor ao ser humano, ele se colocou nessa posição, né? Possuía dignidade e individualidade inteiramente isentas de orgulho terreno ou presunção. 2 sentimentos que nós precisamos orar para que Deus nos liberte, né? Orgulho e presunção.
Não lutava para a grandeza mundana, por grandeza mundana, e achava-se contente até nas mais humilde posição. Isso irritava os irmãos. Não podia explicar sua constante serenidade sob provação e privações. Então, irmão, Jesus era tipo Severino, né? Não, qualquer carro que me colocarem, que me chamarem, qualquer trabalho que eu fizer, eu estou pronto. E isso irritava os irmãos. Não sabiam que por amor de nós se tornara pobre para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Não compreendiam melhor o mistério de sua missão do que os amigos de Jó entendiam sua humilhação e sofrimento. Aqui ele fez a comparação com os amigos de Jó. Jesus era mal compreendido dos irmãos em virtude de não se assemelhar a eles. Então, quando a gente não concorda com certa situação, não se mistura, nós somos logo excluídos, né? Somos logo excluídos. Só que Jesus, ele foi excluído, mas ele não ficou chateado, né? Não, ele ficava por ali, né? Porque ele amava os irmãos dele, orava pelos irmãos dele. Olhando aos homens, via-os afastados de Deus, sem o poder divino em sua vida. As formas de religião que observavam não lhes podiam transformar o caráter. Dizimavam a hortelã, o endro e o cominho, mas omitiam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Então eles pregavam, né, sobre o dízimo, tem que dizimar aí, mais uma coisa importante, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com como estamos nos achegando às pessoas. Nós estamos agindo que nem os fariseus. Quando eu li essa parte assim dos fariseus, que eles impunham as tradições, né, para o povo, e tinha que seguir como Jesus sofreu, eu lembrei de uma experiência de um pastor, que ele contando que quando ele era criança, tinha um diácono, que isso aí foi 50 anos atrás, né? Um diácono que ele tinha uma varinha, e na varinha tinha uma pontinha assim afiadinha, e ele ficava lá observando as crianças que estavam na igreja. Quando ele viu uma criança conversando, ele pegava a varinha dele e aí a criança sentia, né, aquele negocinho na cabeça. Então já sabia que o diácono estava dando uma advertência para ele. E ele disse: crescer assim. Aí esse pastor, ele cresceu na igreja, foi um jovem muito talentoso, um adolescente, era envolvido em tudo, foi pastor muito cedo, mas ele disse que ele não amava Jesus. Só era o quê? As tradições, as cerimônias, que ficou ali, que ele tinha que seguir aquilo direito. Ele não amava Jesus. Depois de pastor, já com o ministério pronto, ele disse: eu levava alma para Jesus, eu pregava, eu evangelizava, fazia tudo. Foi depois que ele teve realmente um encontro com Cristo, uma experiência que ele passou, que muito interessante, foi que ele teve um encontro com Jesus. Então, hoje a gente tem que pregar Jesus, tem que falar de Jesus, né, desse seu grande amor, da sua experiência com os homens. Quer dizer aqui que ele não aborrecia. O exemplo de Jesus era-lhes contínua irritação, não aborrecer ele senão uma coisa no mundo, e isso era o pecado. Não podia testemunhar uma ação injusta sem uma dor que lhe era possível disfarçar entre as formalidades cuja aparência de santidade ocultava o amor do pecado, e um caráter em que o zelo da glória de Deus constituía a suprema preocupação. Era flagrante o contraste. Como a vida de Jesus condenasse o mal, encontrava ele oposição tanto em casa como fora. Sua abnegação e integridade eram comentadas zombeteiramente. Sua paciência e bondade classificavam-nas como covardia. Olha só. Então, aí fazia chacota com ele, né, em casa, pela sua integridade, pela sua abnegação, e sua paciência e bondade eles chamavam de covardia. Então, nós estamos vendo aqui que não foi fácil a vida de Jesus, né? Eu lembro de jovens que, quando aceitam a fé, né, de coração, eles são perseguidos pela família. São perseguidos pela família, que eles saem. E famílias, né, acolhem ele. Muitos jovens aconteceram em famílias, acolheram eles. E eles cresceram muito na fé.
da amargura que cabe em sorte à humanidade, não houve quinhão que Jesus não provasse. Gente, Jesus desde criança, né, ele teve que se posicionar firme. Não faltou quem procurasse lançar sobre ele desprezo por causa de seu nascimento. E mesmo na infância teve de enfrentar olhares desdenhosos e ruins murmurações. Houvesse respondido com uma palavra ou olhar impaciente, houvesse cedido aos irmãos em um único ato errado que fosse, e teria fracassado em ser exemplo perfeito. Tivesse admitido haver uma desculpa para o pecado, e Satanás triunfaria, ficando o mundo perdido. Foi por isso que o tentador trabalhou por tornar-lhe a vida o mais probante possível, a fim de que fosse levado a pecar. Então, olha o que ele sofreu, né? Sofreu desdenho das pessoas por causa do nascimento dele. Nós sabemos que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, né? Ela estava noiva de José. José assim queria deixar ela terminar, né, o noivado com ela, mas o anjo foi lá e disse: não faça isso, assuma ela. Então isso aqui refletiu também, né, na criação de Jesus, mas ele não se importava não, ele focava no objetivo dele. Gente, isso é muito importante. A gente, às vezes, a pessoa vem do mundo, né, toda torta, e ela vai sendo moldada, que ela fica perfeita. Mas tem os fariseus na igreja que ficam apontando, né, ficam até com inveja do crescimento da pessoa, ficam até com inveja, com ciúme, e não suportam essa pessoa ter crescido, em vez de ficarem felizes, né? Então Jesus, né, as pessoas comentavam essas coisas dele, mas ele não focava isso, né? Ele só orava por elas. Para cada tentação, porém, tinha uma única resposta: está escrito. Tudo que a gente for fazer, for falar, irmão, a gente tem que dizer: está escrito. Por isso que a gente tem que estar muito bem familiarizado com as escrituras. Raramente censurava qualquer mau procedimento dos irmãos, mas tinha uma palavra de Deus para lhes dirigir. Era frequentemente acusado de covardia por negar-se a unir-se-lhes em algum ato proibido, e a sabedoria, e o apartar-se do mal e a inteligência. Ele falava, né? O temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal e a inteligência. Quando os irmãos estavam ali fazendo alguma coisa desagradável, ele se retirava. Poxa, mas tu quer ser diferente e tal. Então ele dizia, né? O temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Alguns havia que o buscavam, sentindo-se em paz em sua presença. Muitos, no entanto, o evitavam, pois se sentiam reprovados por sua vida imaculada. Os jovens companheiros insistiam em que fizessem como eles. Jesus era inteligente e animoso, gostavam de sua companhia e aceitavam-lhe as prontas sugestões, mas impacientavam-se com seus escrúpulos e declaravam-no estrito e rígido. Então os jovens vinham ter com ele, né? Mas quando ele falava algo assim que eles contrário ao que eles queriam, ele dizia: não, você é muito rígido, não é assim não. Irmãos, esse capítulo, eu lembro que eu li com meu filho mais velho, e ele dizia assim para mim, um dia ele disse para mim assim: mãe, por que eu sou diferente? Aí eu disse: filho, é um privilégio ser diferente. Você lembra de Jesus quando ele não foi fácil para ele, né? Não foi fácil para ele como criança, como adolescente, como jovem. Não foi fácil para Jesus. Mas ele se apegava com o Pai, renovava as forças, o ânimo e a coragem dele todos os dias em oração, na leitura da palavra, para ele vencer todas essas situações que ele passou, né? E ele repetidamente lhes era perguntado: por que te submete a tão maligno tratamento até de teus irmãos? Perguntava para ele, né? Está escrito, dizia Jesus: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentaram os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata o teu pescoço, escreva nas tábuas do teu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Desde a ocasião em que os pais de Jesus o acharam no templo, seu modo de agir foi para eles mistério.
Ele não entrava em discussão, todavia o exemplo que dava era uma lição constante. Parecia como uma pessoa separada, olha só, separada, irmãos. Ser santo é ser separado. Ah, não, agora eu vou ficar em casa, não vou misturar com ninguém, não. Mas o que? Não se misturar em fazer o mal, em fazer coisas que não agradam a Deus. Nem não devemos pegar força, sabedoria de Deus, mas saber transmitir às pessoas. Sua felicidade encontrava-se nas horas em que estava a sós com Deus e a natureza. Sempre que lhe era concedido esse privilégio, afastava-se do cenário de seus labores e ia para o campo, a meditar nos verdes vales, a entreter comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. O alvorecer frequentemente encontrava em qualquer lugar retirado, meditando, examinando as escrituras ou em oração. Dessas horas quietas voltava para casa a fim de retornar seus deveres e dar exemplo de paciência e labor. Olha que maravilha. Então, esse era o segredo dele. Ah, porque ele suportava tanta coisa. Esse era o segredo dele. Ele tinha o momento dele com Deus e era a prioridade. Ele se afastava, ele ia para a natureza, ia para o campo. Lá ele ficava em oração, lá ele ficava lendo, meditando a palavra de Deus. A vida de Cristo foi assinalada pelo respeito e amor à sua mãe. Maria acreditava em seu coração que a santa criança dela nascida era o tão longamente prometido Messias. Não ousava, entretanto, exprimir essa fé. Foi através de sua existência terrestre, uma partilhadora do sofrimento do filho, com dor testemunhava as provações que lhe sobrevinham na infância e juventude. Por justificar o que sabia ser direito em seu procedimento, via-se ela própria em situações difíceis. Não é fácil para uma mãe, né? Ver o filho sendo assim destratado. Considerava as relações domésticas e a terna solicitude da mãe em torno dos filhos, de vital importância na formação do caráter. Os filhos e filhas de José sabiam isto e, prevalecendo-se de sua ansiedade, procuravam corrigir as atitudes de Jesus segundo normas deles. Maria argumentava muitas vezes com Jesus e insistia em que se conformasse com o uso dos rabis. Então, era tanta pressão em cima dela, né, que ela, Jesus, meu filho, obedece os rabis. Ele, porém, não podia ser persuadido a mudar seus hábitos de contemplar as obras de Deus e buscar aliviar o sofrimento dos homens ou mesmo dos muitos animais. Até os animais ele tinha cuidado. Quando os sacerdotes e mestres solicitavam o auxílio de Maria em dirigir Jesus, ficava grandemente perturbada. O coração tranquilizava-se-lhe, porém, quando ele lhe apresentava as declarações das Escrituras em apoio do seu proceder. Então, quando ela vinha, ele falava, né, uma palavra bíblica para ela e ela confortava o coração dela. Por vezes, ela vacilava entre Jesus e seus irmãos, que não criam ser ele o enviado de Deus. No entanto, abundantemente eram as provas de ser divino o seu caráter. Ela ouvia sacrificar-se pelos bens dos outros. Sua presença criava em casa uma atmosfera mais pura. E sua vida era como um fermento operando entre os elementos da sociedade. Puro e incontaminado, andava entre os excluídos, os rudes, os descorteses, entre os injustos publicanos, ímpios samaritanos, soldados pagãos, rústicos camponeses e a multidão mista. Dirigia aqui e ali uma palavra de simpatia ao ver criaturas fadigadas, vergadas ao peso de duras cargas. Partilhava de seus fardos e revelava-lhe as lições que aprendera da natureza acerca do amor, da benevolência e bondade de Deus. Então, irmã, nós vimos aqui, né, que Maria sofreu muito também. Sofreu muito por essa situação, até ela chegar a dizer para ele, mas ele dizia, não, mãe, e falava as palavras de Deus, né? Carregou o tremendo peso da responsabilidade pela salvação dos homens. Sabia que, a menos que houvesse decidida mudança nos princípios e desígnios da raça humana, todos estariam perdidos. Isso era o peso de seu coração e ninguém podia avaliar a carga que sobre ele repousava. Cheio de ardente propósito, realizou o objetivo de sua vida a fim de servir de luz aos homens. Amém? Irmãos? Amém. Então nós Amém. Deus seja louvado. Nós vemos Amém. aqui Mensagem maravilhosa. que não foi fácil para Jesus.
Não foi fácil para ele, né? Amém. Imagine assim uma criança, né? Porque a criança, tem adultos que eles não dão crédito às crianças. Não, criança tem que obedecer, né? Tem que obedecer o que o adulto fala. Mas Jesus, ele dizia, está escrito, está escrito. Na adolescência também foi fácil? Não foi fácil, porque os irmãos, sendo mais velhos, achavam que ele devia seguir o que eles queriam, né? E na juventude? Na juventude sempre tem aquela turminha de amigos, né? Os amigos querem fazer isso, querem fazer alguma traquinagem, ele dizia, não, está escrito. Ah, não, Jesus, está muito rígido, muito cheio de regra. Mas ele nunca saiu dos princípios. E além de meditar, orar, estudar, dar bons conselhos, ele ajudava, ele auxiliava, né? Ele tirava de si para compartilhar com os outros. Então nós vimos aqui essa mensagem é muito importante para as crianças e os adolescentes e os jovens, porque eles acham a vida deles um fardo. Eles devem saber como foi também um fardo a vida de Jesus. Então que Deus nos ajude a compreender tudo que estamos estudando sobre Jesus e sentir um desejo de verdadeiramente sermos como Ele. Amém?